CSI da Aviação. Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui hoje com o tema o voo da noiva. E já já eu vou fazer a apresentação dos nossos peritos. Daqui a pouco eles vão, a partir do momento que eu vou dando a palavra, eles vão se cumprimentando, mas nós temos aqui o professor Calazans como mediador. Temos aqui Gladson, que entra como piloto, né? Embora vá falar de várias áreas, mas a ênfase é piloto. Fragoso, experiente piloto comercial com várias experiências aí, mas vai também. A ênfase dos comentários do Fragoso vai ser da perícia, larga experiência. Também são peritos, os demais são peritos também, mas a ênfase dele vai ser perícia. O Neto, advogado, com larga experiência na aviação e tráfego aéreo, também perito. ênfase do Neto vai ser responsabilidade jurídica, embora pode falar de aviação. O Wilton, né, o comandante internacional, larga experiência, também a ênfase vai ser a pilotagem, embora tenha aí também uma larga experiência já em direito. Tá? Então, vamos dar o voo da noiva. Rapidinho, um release. Daqui a pouco eu vou comentar a fase das partes do voo. A aeronave parte, condições visuais altamente favoráveis. As condições começam a piorar. E a degradação não foi repentina, a degradação foi lenta. O teto, a altura das nuvens também foram degradando, visibilidade degradando. Aí, uma das perguntas que vai elencar, ele poderia ter evitado? Depois os pilotos vão responder como pilotos. Vocês teriam evitado? Teto e visibilidade agora já próximo de zero. Como que fica aí? Tá? O piloto assumiu o risco? Uma boa pergunta, hein? Como que nós poderíamos responder à lógica? E aí o piloto já perde toda a orientação e os 4 ocupantes venham a falecer. Ok? Lembrando que eu fiz um corte aqui. Fatores contribuintes de causa é a mesma coisa? São as mesmas coisas? Eu acho que não, mas a gente vai falar sobre isso. O culpa ou dolo? Será que o piloto assumiu? O piloto morreu, mas se ele tivesse sobrevivido, poderia responder? Esse é o nosso bate-papo, encontro de peritos aeronáuticos. Nós vamos aqui debater esses e outros tópicos. Perícia aeronáutica tem uma abordagem diferente da investigação técnica. Nós já conversamos sobre isso aqui, ok? Lembrando que IPK, professor Calazans, se você quiser conhecer mais, só fazer uma ênfase aqui, nada a ver, tá? Não vamos discutir esse assunto, não. Mas, hoje, dia 27 de março de 2024, hoje é dia de data do maior acidente da história da aviação, Tenerife, né? Infelizmente, esse acidente, na minha opinião, é pouco estudado. Não é pouco, não, mas ele poderia ser mais bem estudado. Mas não vamos comentar nada, só uma ênfase, se você quiser. O documentário, eu fiz 2 vídeos, 2 aulas sobre esse assunto, que é muito bom. Está no canal do professor Calazans. E também você pode fazer contato com o professor Calazans para conhecer os nossos cursos e assim por diante. Contato com o professor Calazans. Lembrando que é o CSA de Aviação, peritos aeronáuticos, e se você quiser, você pode se tornar um membro da academia e ter descontos especiais em todos os nossos cursos. Instituto do Professor Calazans, nós temos ali várias sessões, sendo uma delas a Galeria de Peritos Aeronáuticos. E eu não vou aqui, tá, destrinchar, mas o nosso amigo Raiol, ele está na galeria, e o nosso amigo Fragoso também está. Neto, eu acho que você não está, ou está? Desculpa aí a minha pergunta. Não, por esquecimento meu, falha minha, perdoe, não estou ainda. Você está perdoado, tá? O Gladson, a gente precisa rever isso aí. Então, o que tem essa galeria? Nós não vamos fazer a apresentação completa dos nossos convidados, mas na galeria, por exemplo, você tem o Raiol, ali ele tem toda a experiência, a formação técnica, a formação acadêmica, experiência prática, o Raiol, o Fragoso, e também, se você quiser
contratá-lo, qual é a área que ele atua como perito? Eu sou controlador de tráfego aéreo, estou lá, então a minha área é fraseologia, tráfego aéreo, radar e assim por diante. Então, você pode, né, se quiser participar, faça contato com o professor Calazans. Então, quer conhecer o Wilton Raiol? É piloto experiente, mas qual é a formação técnica? Onde é que ele atua como perito aeronáutico? O Fragoso, tá? Você quer conhecer o Fragoso? Temos amigo aqui, o Gladson, também que vai entrar, que é mais especialista na aviação experimental. Hoje nós temos aí um grande problema com a aviação experimental, mas se quiser, temos aí a galeria de peritos, eu faço, tá, um convite, faço um apelo para que você conheça melhor os nossos convidados e se quiser participar, conhecer, nós estamos aí à disposição. Vamos bater um papo rapidamente falando sobre o anexo 13, só um leve comentário. O anexo 13 é objetivo, o item 3.1 fala sobre o objetivo da investigação, que o anexo 13 destinado às autoridades aeronáuticas, não é destinado ao promotor, ao juiz e assim por diante. Tá? No anexo 13 fala que não é responsabilidade, desculpa, o objetivo apurar a responsabilidade. Pronto, acabou, nota 10 para o CENIPA, para o NTSB, para a BEA, e é isso mesmo. Não? Mas o item 5.41 fala da nossa área, toda atividade judicial, administrativa, com a finalidade de apontar responsabilidade, ou até mesmo isentar. Eu já trabalhei como perito e nós trabalhamos e conseguimos absolver um piloto que estava sendo incriminado por uma determinada atividade aérea. Então, não é só punir, buscar responsabilidade. Podemos também trabalhar mais nesse sentido, mas, contudo, tá? O anexo 13 não legisla a função de perito, não legisla a responsabilidade jurídica, mas prevê. Tá? Então, falar que uma investigação de acidente aeronáutico não possa haver responsabilidade Joseph Goebbels, é o ministro da Educação de Hitler. Isso não é verdade, nunca foi. Tá? Então, o nosso ponto é esse, tá, pessoal? Investigação administrativa e designação judicial, seja ela penal ou civil, com a finalidade. Então, o perito vai trabalhar nessa área. É claro que ele vai ter que ter forte ligação com o sistema de aviação. O histórico desse acidente, dia 4 de dezembro de 2016, olha só, a noiva contratou uma empresa de eventos que contratou o helicóptero para fazer um transporte. Era uma surpresa. O noivo não sabia desta surpresa, não sabia. Contratou um Robs 44, foram o Robs 44 cabe 4 pessoas, foram piloto, a cinegrafista, que na realidade era a fotógrafa do evento, e a noiva atrás e o irmão da noiva. Tá? Então, nós vimos o voo, vamos comentar melhor. Tá? Então, o voo prossegue, e aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Tá? Que não vai ser respondida já, mas já vai ser respondida para os nossos colegas. A empresa de eventos teria que saber se a aeronave contratada fazia táxi aéreo, não, porque esse serviço foi contratado, é um serviço público. Mas a aeronave, segundo informações da própria ANAC e do próprio CENIPA, a aeronave não era homologada para realizar voo de táxi aéreo. Então, uma boa pergunta que nós vamos responder depois, o nosso jurista aí, Neto, vai responder. Ela não sabia, mas tinha que saber? Boa pergunta. O acidente ocorreu, tá, por volta de 18 horas, 18h30 da tarde, dia 4 de dezembro de 2016. Foi feita toda a investigação, isso, aquilo. 2 dias depois, o irmão da noiva, outro irmão da noiva, foi lá procurar pertences dos seus parentes, até achou a aliança do irmão dele e assim por diante. E, fazendo uma busca, sem querer, as autoridades policiais que estiveram no local, as autoridades aeronáuticas, não viram, mas ele achou uma câmera que gravou todo o voo. Gravou todo o voo, e aí foi o que nós passamos, e esse acidente teve um desfecho muito, muito interessante. Então, esse é a própria aeronave, um Robs 44, que não era homologado a fazer voo por instrumentos, nem o piloto, então a aeronave não era homologada. Para fazer voo por instrumentos, em condições meteorológicas adversas, com baixo teto e baixa visibilidade, nós precisamos ter aí equipamentos especiais. Né? Eu falo equipamentos especiais, lembrando que nem sempre eu vou usar
termos técnicos, porque esse vídeo também é dedicado a muitas pessoas leigas em aviação. Então, a gente vai, na medida do possível, se valer de jargões menos técnicos, ok? Então, esse é o Robson 44, tá? Aqui está a noiva, tá? E o noivo, o Neto, que é controlador de tráfego, vocês são pilotos também, a gente usava uma coisa muito interessante, né? Quando estava fechado, né, com nevoeiro, e nós falávamos, e parece um véu de noiva, né? Uma coincidência aqui incrível. Então, a noiva aqui, à esquerda, e o irmão dela, né, acompanhando aí no afã de fazer uma surpresa. Então, nós temos aqui, né, isso aqui vai ser levado em consideração. O voo sai ali tá? O voo sai de Osasco, não vamos entrar em detalhe, para São Lourenço da Serra, eu conheço, não é uma região montanhosa, mas é como nos Estados Unidos, nós falamos de rios, seria uma região de muitas elevações, tá? Então, mas quando ele decola, decola bem, tá? Decola ali em situação visual. Também não vou entrar em dados técnicos aqui, tá? Mas durante o voo, as condições vão se degradando em termos de teto visibilidade, tá? E aí, cada vez mais degradando, e nós fazemos aquela pergunta que nós vamos passar para os pilotos. Ele poderia ter evitado essas condições? Sim ou não? Essa degradação, né? Essa regressão dos limites não foram súbita, tá? Então, não foi uma repentina degradação do teto de visibilidade, tá? A gente vai vendo aí. Lembrando que esse voo vocês podem achar no canal do YouTube, um documentário do portal da Globo G1. Lá vocês têm um vídeo de 5 minutos, tem um vídeo de 30 minutos. Aqui eu estou só resumindo, mas representa a realidade. Tá aqui cada vez mais, né, se restringindo o teto visibilidade, né? E aqui, teto visibilidade, eu acredito que esteja perto de zero, acredito que esteja perto de zero, e ele progrediu. Aqui uma outra situação mais, eu ia falar mais pior, né? Ou melhor, pior ainda, mais degradante, e até o momento que o piloto ele se desorienta, né? Se desorienta e, e acaba perdendo totalmente aí né? Se desorienta e a queda da aeronave resultando. Então, uma outra coisa aqui, antes de nós entrarmos no debate, que fenômeno é esse? É névoa úmida? É nevoeiro? É extratos? Por que eu falo isso? Tá? Eu, como perito, trabalhei em outras situações, tá? Que seria, eu faço uma seguinte observação. É importante, eu sempre falo que não trabalhemos isoladamente. Um bom perito, ele não trabalha isoladamente, ele pega ali um grupo de peritos. E eu aqui convocaria, tá, um meteorologista para fazer um parecer. É uma opção. Porque se é névoa úmida, o nevoeiro tem uma característica bem diferente da névoa úmida, que é uma visibilidade inferior a 1.000 metros, né? Então, mas era nuvem extrato, região montanhosa. Então, este parecer eu acho muito interessante, tá? Muito interessante. Aí fica. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: é inevitável e imprevisível? Tá? Porque no meu livro de acidentes aeronáuticos eu falo que um acidente, para ser considerado acidente puro, caso fortuito ou força maior, que não seja responsabilidade, ocorre quando é inevitável e imprevisível. Então, se é inevitável, se é imprevisível, eu posso cogitar a isenção de responsabilidade. Mas se é evitável e é previsível, os nossos colegas vão falar depois, eu acho muito difícil ele isentar-se de responsabilidade. Mas vamos lá. Gledson, como piloto, você acha que você poderia ter evitado esse acidente, retornando ou uma outra opção? Olha, se a gente seguir dentro da condição, né, da responsabilidade do piloto na condução da aeronave e de tudo que se trata em relação à, à posição de piloto em comando, seria possível evitar. Agora a gente precisa também levar em consideração o seguinte, né? Toda a pressão psicológica, talvez que ele estivesse sofrendo em estar levando a noiva para uma condição. Quantas vezes aqui alguém casou na vida? E ainda mais se levando em consideração a posição da noiva, né? Então, às vezes, ele
acabou tendo uma pressão ali que ele assumiu em concluir a missão. Só que isso ocasionou, né, na falta aí, né, de concluir essa missão. E assumindo um determinado risco, tentando concluir, né, aquilo que seria o sonho da passageira ali, né. Então, dentro dessa situação, se ele seguisse lá o que diz o Código Brasileiro de Aeronáutica, o que diz a Instrução do Comando da Aeronáutica e o próprio Regulamento de Aviação Civil brasileiro, ele deveria ter voltado no momento em que as condições meteorológicas não permaneciam para o voo visual. Essa é a minha Ok, posição. muito bom, grato pela posição. Neto, uma coisa muito importante que é invocado, tá? Na investigação. Não, o piloto estava sob pressão ou sob coação. Às vezes, né, pressão do empregador, não estou dizendo que houve, tá? Eu estou colocando como hipótese. Né? Não estou dizendo que nesse caso houve, porque nós não conhecemos. Mas em outras situações é muito comum que houve pressão do empregador, do operador, seja lá o que for. Eu vou falar e o nosso amigo Neto, como jurista, vai falar. Não é coação, porque não se trata de uma coação irresistível. Então, assim, o piloto, caso sobrevivesse, se houvesse, não estou falando que houve, preciso enfatizar isso, se houvesse essa pressão, essa coação, não seria reconhecida. Estou certo ou estou errado? Concorda ou discorda, Neto? Boa noite, senhores. Exato, tá? Mas dificilmente é, seria possível provar essa equação, né? Que, grosseiramente dizendo, seria alguém dentro da aeronave com uma arma apontada para a cabeça do piloto. Continua, porque eu não quero que você volte, ok? Então, juridicamente, não tem como alegar isso, porque o comandante, ele é soberano pelo Código Brasileiro de Aeronáutica com a sua aeronave, ele decidiu e ele insistiu na operação. Não quis retardar a operação, não quis desistir da operação. Ah, mas ele foi ordenado. Sim, mas ele tem o discernimento para entender que o perigo aumentou e havia risco de um acidente. E ele fez. Então, ele responde. Claro, ele não tem esse, vamos dizer, esse atenuante que ele estava sob pressão, juridicamente falando. Como piloto, correção, Hilton Rayol, você teria evitado esse acidente? Na tua opinião, como piloto, seria evitável, previsível essa ocorrência? Boa noite. O acidente. Alô, alô? Rayol travou. Gladson, me ouve? Sim, sim, ouço alto claro. Então vamos lá. Rayol, você travou, tá? Mas, Fragoso, você me ouve? Fragoso? Então responde como piloto, Fragoso. Você Deficiência teria no. evitado. Ô, Rayol, Teria. voltou, Rayol? Oi. Voltou que você Voltou. travou aqui para nós. Não vimos nada. Vamos lá? Então responde a pergunta aí. Como piloto, você teria evitado? Como piloto, teria evitado, Calazans, porque a gente observa que nós temos o treinamento. Quando o treinamento é deficiente, isso leva a uma condição mais rápida do perigo. Então, a análise, o piloto, quando ele tem treinamento, ele tem conhecimento, ele tem disciplina, ele respeita os limites, né? Ele sabe aonde ele está entrando. Isso é igual o médico que sabe qual é o melhor remédio para aplicar para o paciente. Então, quando eu vejo à frente que as condições de teto e visibilidade já estão baixando, e a aeronave ela não é homologada para esse tipo de operação, e eu já começo a ter uma deficiência, né, na questão da minha operação. Então, como é que eu vou gerenciar isso dentro desse processo contínuo que está no conceito da segurança? Eu tenho que mitigar o risco, eu tenho que gerenciar isso. De que forma? Diminuir severidade e probabilidade, para que eu não chegue nesse perigo. Né? O perigo ele está ali à frente. Cada vez que ele prossegue no voo, a gente vê que vai deteriorando, e essas barreiras, essas lâminas de segurança, elas vão sendo ultrapassadas, ou seja, há uma fixação em querer chegar, em querer cumprir a missão, né? Então, eu vejo como indisciplina operacional, né?
Um outro ponto que eu anotei aqui é não respeitar os limites, né? A questão da aeronave não estar homologada, o piloto ter um bom planejamento de voo, saber para onde ele está indo, como é que estão as condições, se ele tem alternado, se ele tem autonomia, né? O tipo de voo que o passageiro não conhecia, né? Apesar de nós termos aí uma relação de consumo, mas é importante que o cliente que está contratando o voo, ele saiba aonde ele está colocando a vida dele, né? Então, se é TACA, se não é, o que essa empresa faz, pesquisar melhor aonde ele está entrando, né? A questão da metrologia já foi comentado, e a questão das falhas humanas, que a gente vê toda hora, que contribui nesses fatores, né? Ou A gente vai seja, falar sobre a TACA daqui a pouquinho, mas a pergunta é: você, como piloto, teria evitado? teria evitado. Eu só coloquei esses pontos para A gente vai fazer uma voltar a esses abordagem pontos. mais completa, mas teria evitado. A gente vai voltar a esses pontos aí, muito, muito importante, tá? E aí, o piloto não sobreviveu, mas a pergunta para o Neto, que é jurista e advogado. Ô Neto, a gente sabe, a pergunta é, diante do vídeo que nós vimos, como hipótese, como pergunta, daria para cogitar dolo eventual? O piloto morreu, mas se tivesse sobrevivido, poderia cogitar dolo eventual? Ele teria assumido o risco? E na esfera civil, para fins de responsabilidade, a diferença entre culpa e dolo. Você acha que daria para cogitar, no caso, na esfera civil, dolo eventual? Pois é, o dolo eventual é vamos dizer, existe uma resistência com relação ao dolo eventual no direito brasileiro, tá? De assumir essa figura do direito, que é claríssimo. Eu entendo que houve, tá? Que cabia o dolo eventual, só que existe uma resistência enorme, tanto do Ministério Público, tanto de juízes, tá? Porque existem interpretações, né? Aquelas coisas todas. Mas caberia sim um dolo eventual, sim, com certeza. E com relação à empresa, eu já não acredito, eu não sentiria muito firme, tá? Porque ela iria com certeza depositar tudo isso nas atitudes do piloto. Porque a empresa vai falar assim: ok, eu contratei alguém que eu não sabia, que era habilitado para tal função, mas ele poderia ter voltado, ele poderia ter desistido, ele poderia. Eu acho que a empresa conseguiria se eximir do dolo eventual. Ok, então. Grato aí pela colaboração. Dólar eventual é questionável. Só lembrando que no acidente, o 907 Legacy, nós tivemos ali, tá? A acusação e aceitação de dólar eventual em acidente aeronáutico, tá? O piloto foi acusado, tá? Sobre dólar eventual. Depois, o controlador foi acusado, denunciado a título de dolo. O juiz rejeitou, mas depois, dentro do processo, o juiz entendeu que haveria dolo eventual não contra o controlador, mas contra quem o homologou. Uma coisa muito interessante. Então, dolo eventual, mas isso era penal, tá? Dolo eventual em acidente aéreo, embora haja resistência, lembrando que no Brasil já houve acusação a título de dolo contra o controlador e aceitação no processo, tá? Então, essa concepção tá acho que mudou um pouquinho, mas requer um debate mais refinado, tá? Esse aqui, para mim, é o ponto crucial da diferença entre fatores contribuintes e causa. Para mim, o perito, eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas aulas, né? E eu vou porque o CENIPA, né, com todo respeito ao CENIPA, nós não queremos contrariar, mas só citando a metodologia que é diferente. O CENIPA ele fala sobre fatores contribuintes, não fala sobre causa. Nós somos peritos, trabalhamos com responsabilidade. Responsabilidade não, o fator contribuinte é um elemento muito importante, mas não é causa. Neste acidente, os fatores contribuintes, as condições meteorológicas adversas, contribuíram de uma forma significativa, não dá para negar. Contudo, a causa do acidente não foram as condições meteorológicas adversas. Na minha opinião, a causa do acidente foi a conduta do piloto ter progredido para aquelas condições degradantes.
e diferenciar fatores contribuintes de causa. O perito que não souber disso, ele pode confundir as coisas. Muito antigamente, Luiz Rocco, um especialista em transporte público, ele diz no livro dele que antigamente poderia se cogitar caso fortuito ou força maior. Ele fala no transporte aéreo. Mas hoje, com a tecnologia, né, aquilo que no passado era considerado caso fortuito ou força maior, com a tecnologia que nós temos aplicado à aviação, não dá mais para se admitir isso. Luiz Stocco, tá? Então, isso é importante. As condições meteorológicas contribuíram, mas não foram a causa do acidente, tá? Região montanhosa, o que compromete mais ainda, tá? Vamos lá. Fragoso, até agora, que você como perito. Então, o Fragoso, que é perito, tem trabalhado, Fragoso, além de piloto, é engenheiro também. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, Fragoso, eu devo voltar aqui se eu não coloquei. Tá, não coloquei aqui. Mas eu trabalhei como perito uma vez em favor do cliente, pois o seguro não queria pagar a perda de um helicóptero, claro que não foi esse, mas de um outro fator, porque naquele caso que eu trabalhei, as condições meteorológicas estavam adversas, mas o helicóptero caiu por problemas técnicos, problemas de mecânica. Então, segundo testemunhas, houve falha no motor. Depois o avião caiu. Então, o avião não colidiu o chão, o obstáculo, o solo, devido às condições meteorológicas. Colidiu o solo devido às condições mecânicas. A pergunta é: não seria interessante aqui também ter um mecânico, um engenheiro para avaliar e até mesmo assessorar já no inquérito, nem vou falar de processo, que nesse caso o inquérito já foi instaurado de imediato. Você, como perito na área de engenharia, você não acha interessante, já nesse momento, como perito, você também assessora, orienta, é um consultor das autoridades jurídicas, você não acha que poderia ter isso? Não só deveria, como tem. E eu faço isso também. Tanto que eu estou em 6 processos aí judiciais. Um deles eu faço justamente esse papel, assessorando o delegado no inquérito policial. Em outro caso, eu defendo a esposa de um piloto. Em outro caso, eu defendo o piloto. Então, tem outro caso que eu sou perito nomeado por juiz. Então, é interessante, porque você, dentro desse ambiente jurídico, você tem o perito em vários papéis diferentes. Eu vejo muito se falar do perito, ele defende um lado, defende uma tese. Não, na realidade, existe a necessidade de você descobrir a verdade do que aconteceu. Esse cara vai ser o perito do juiz, ele precisa saber da verdade. Então, toda verdade existem 3 verdades, né? A sua, a minha e a verdade. Então, o perito do juiz olha a verdade, o perito de cada parte olha a sua verdade. E você tem o inquérito policial que avalia a verdade, mas com um foco criminal em função de ter havido vítima, né? Então, são papéis um pouco diferentes, mas tem algumas nuances bastante interessantes. Mas como eu já passei em todas essas funções diferentes, eu tenho conseguido observar a importância de ter esse auxiliar técnico, esse perito, e que também tenha conhecimento aeronáutico. E, por vezes, é necessário, sim, que você tenha o perito mecânico, o perito engenheiro, para que possa acompanhar. Eu dei sorte porque eu tenho a formação na tríade, né? Então, eu consegui me formar e ter experiência profissional na tríade da segurança de voo, né? O homem, o meio e máquina. Então, Ok, eu muito consigo atuar, interessante. né? Tá? Sempre lembrando, né, que houve aqui o inquérito, já foi indiciado, e às vezes o inquérito, o juiz, promotor, seja lá, quer esperar o laudo do CENIPA. Lembrando que o laudo do CENIPA não trabalha com causas, o jurídico trabalha com causa.
Daí aí entra a função do perito. Lembrando, já fazendo uma ênfase aqui, o nosso amigo Fragoso, ele disse sobre a tríade, né? Nós aqui, quando eu faço uma crítica que o especialização em segurança de voo está cheio de especialista aí, gente que nunca atuou como especialista, faz o curso na Tupim Jurumim e se declara aí, entendeu? Se declara aí especialista em segurança de voo. Não é, tá? Não é. Em todos os casos, perito, quem vai atuar como perito, nós precisamos de um cuidado. Então, aqui, nós precisamos. Eu estou trabalhando no caso, eu briguei com o escritório lá. Eu briguei com o escritório, porque eu estou entrando como um perito jurista, auxiliando o delegado e quem quer que seja daqui para frente, mas eu falei, precisa de um mecânico aqui. E eles, ó, relutei, mas consegui inserir o camarada ali. Por quê? Tem que ter peritos. E perito, segundo Ives Gandras Martins, o maior jurista, perito é aquele que acumula conhecimento e experiência, um Exato. do outro. Então, aqui no caso, aqui a galeria de peritos, nós não vamos colocar leitor da revistinha da Mônica, não, de segurança de voo. Aqui são pessoas com conhecimento e experiência, porque eu não gostaria, eu sempre falo isso, fazer essa ênfase, que virou, né, a especialidade em segurança de voo está prostituída. Pessoas que nunca atuaram no assunto, nunca viveram, estão falando sobre segurança de voo. Pode falar, deixa eles para lá. Mas em perícia, eu faço um apelo aqui, Neto, Gladson, Raiol, não podemos deixar isso, precisamos combater isso, tá? Precisamos combater, tá? E para que não haja aí um equívoco aí. Vamos lá, continuando. Empresa de táxi aéreo e empresa de evento, tá? O que está acontecendo é o seguinte: a noiva contratou uma empresa de evento, que não era a mesma do táxi aéreo, que convocou aí, que contratou a empresa de táxi aéreo. Neto, jurista, você, se fosse convocado para ser perito ou até mesmo advogado da causa, tem uma conta a ser paga aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, só de danos em relação ao casamento, a família pediu R$ 80.000, só relacionado ao gasto com o casamento, fora as outras coisas. Você acha que eu não estou falando culpado, tá? Estou falando envolvidos. Aqui nós não vamos estipular culpa. Aqui é na esfera da hipótese. Mas se você fosse advogado, você ia requerer de quem aí? Dos dois, de ambos, de um, do outro? O que você acha aí que dá para, sem culpar ninguém, sem atribuir responsabilidade, mas o que dá para cogitar em termos de direito aí? A minha posição seria chamar ambos no processo, tanto o contratante quanto o contratado, tá? Porque os dois são solidários nessa ação aí, tá? Não tem como se eximirem. Um, porque faltava a homologação, e o outro deveria saber dessa falta de homologação para prestação desse tipo de serviço, que é um serviço especializado, não é qualquer um. Então, ambos eles serão solidários. Eu chamaria os dois no processo. Se chamaram, então você entende que a empresa do evento, ainda que não soubesse, não interessa o que ela sabe e o que ela não sabe, interessa o que ela devia saber. Claro, com certeza. Então, beleza, então, tá? E aqui uma outra coisa também, não em relação a esse acidente, mas aproveitando esse acidente, uma coisa bem interessante. Nós precisaríamos diferenciar, não sei se houve diferença, não é o caso aqui, proprietário e operador. Então, nem sempre o proprietário do avião é o operador, ele pode arrendar, pode fazer um monte de coisa, vários conflitos aí. Você acha que, Neto, juridicamente falando, dá para pleitear de quem aí? Dos dois, de ambos? Ou você acha que isso é irrelevante? Pois é, aí tem uma pegadinha, entre aspas. Se lá no Registro Aeronáutico Brasileiro, no RAB, constar apenas o operador explorador, eu entendo que cabe somente a ele, se limita a ele, não ao proprietário. Mas se o proprietário, após o arrendamento da aeronave dele, esqueceu de tirar o nome dele lá do RAB, vai responder junto. Isso está no Código Brasileiro de Aeronáutica. Isso. Ou seja, tem que se averiguar se o proprietário consta ou não
lá no RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro. Tá. Muito bom. Então, o RAB, você pega a aeronave, eu mostrei a aeronave lá no início, é TUM, né? A matrícula, Papa Romeu, Tango Uniforme Novembro. Então, só para um alerta aí, as pessoas aí que trabalham com evento. Você precisa, uma dica que nós vamos dar aqui. Você que vai contratar, talvez você não consiga fazer isso. Contrata o perito, contrata o Gledson, contrata o Fragoso. Olha, eu estou contratando, contrato Neto, Raiol, eu estou contratando aqui uma empresa essa empresa, a dica que nós damos, você pode entrar no RAB, no site do RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro, e você pode ali também digitar, e aí você vai ver todos os dados da aeronave. Por exemplo, essa aeronave, aqui tem uma taxa em vermelho. Operação negada para táxi aéreo. Pronto. Talvez seja muito técnico, mas se o contratante, o proprietário do evento, não souber disso, contrata um perito. Então, nós tivemos muitos acidentes no passado recente, envolvendo aí cantores, artistas que morreram e a empresa contratou TACA, que é o táxi aéreo irregular. Então, nós damos aqui uma dica aqui. Tá? Ou então, repito, por ser muito técnico, às vezes tá? Você pode contratar aí um perito para fazer esse exame. Outra dica que eu dou também, se puder saber quem é o piloto, se souber quem é o piloto, pega o código DAC e faz uma averiguação. Tá? Essa aeronave aqui, helicóptero, motor, tem tudo aqui, tem tudo isso aí, o proprietário está aqui em cima. Eu estou passando aqui porque é público, tá, pessoal? É público, né, mas não vamos entrar em detalhes aqui, tá? E aqui embaixo, aqui, ó, visual noturno. Então, essa aeronave podia realizar voo visual. Percebemos que a aeronave entrou em condições climáticas adversas, que ensejava ali um voo IFR. Pronto, essa aeronave não era homologada para isso aqui. Tá ok? Calazans, Pode Neto, falar. Quem está falando? Neto, Fala, né? só um comentário, é relativamente recente, mas a ANAC lançou um app, se eu não me engano, chama Voo Seguro, que o leigo pode consultar. Então já tem essa facilidade. O leigo pode baixar esse app, instalar no Android por exemplo, né, e verificar se cabe ou não aquela prestação de serviço para aquela pessoa jurídica ou física, né? Grato pela informação, eu desconheço, tá? Então, fica É. aí umas informação que o Neto deu, mas ainda repito, tá, pessoal? Em se tratando de voos ou situações mais delicadas, caso você não tenha, né, condições de entender a operação, um tipo de voo, fica aí o alerta dos peritos aeronáuticos. No meu site, você entra lá e vê quais são os peritos que você pode contratar e pegar essa informação que eu acho muito válida. Uma informação dessa pode ser a diferença entre a vida e a morte, ok? Peritos, lembrando, peritos, piloto, mecânico, regulamento e meteorologia. Estou citando alguns dos peritos. Eu entendo que em um acidente aeronáutico deva haver um compêndio, né, de todos esses profissionais. Existe aí alguns profissionais como o Fragoso, o Wilton Raiol, que é versado em mais de uma área que pode ajudar. Mas eu faço um alerta aqui, cuidado para contratar advogado, tá? Que não seja versado nessas áreas. Então, muito cuidado. Então, precisamos, às vezes, trabalhar com regulamentos, com a área de meteorologista. Então, eu faço essa recomendação, né, de contratar mais de um. Processo civil, penal e administrativo. Tá? Então, o perito ele pode atuar, lembrando que a ANAC investigou esse acidente aí também. Na área civil, tá? Que é a responsabilidade de quem vai pagar a conta. E o administrativo, no caso da ANAC, e penal, eu acho que não sei se está havendo responsabilidade penal, não sei em que ponto está isso aí, mas pode haver. Então, um perito, eu estou chamando aqui perito de forma genérica, mas ele pode ser o assistente técnico, o assistente de acusação e assim por diante. Tá? Então, lembrando que ele pode atuar em várias áreas. Tá? Antes de caminharmos para o final, eu queria, já conversei com os nossos colegas, eu vou falar sobre câmara tá?
na cabine. Lembrando que no setor meteorologista, tá? O CENIPA fez um trabalho muito bom, fez uma triangulação que eu achei excelente. Fez um levantamento de cartas aeronáuticas, fez um levantamento do METAR dos aeroportos da região, Marte, Congonhas e Guarulhos, e essa não precisava, diante da Câmara, não precisava dessa triangulação. Não precisava, as câmaras, mas essa triangulação que eu achei muito interessante, como você pode projetar, né? Se os aeródromos em torno estão fechados, provavelmente no local do acidente também estará fechado. Então, essa triangulação feita pelo CENIPA, eu achei muito interessante, que o perito também pode fazer. Câmeras na cabine, né? Esse é um assunto polêmico. Alguns anos atrás, houve uma discussão internacional sobre a possibilidade e obrigatoriedade de colocar câmeras na cabine, pois entendeu-se que muitos acidentes teriam sido conclusivos se tivesse uma câmera. Ainda que tenhamos disponíveis aí dispositivos, né? O Foca, por exemplo, que são caixa preta e assim por diante, não vamos entrar em detalhes técnicos nisso aí. Mas entendeu-se que câmeras na cabine, e aí, quando eu falo de câmeras na cabine, estou falando de aeronave geral, helicóptero, Airbus, Boeing, não estou restringindo, tá? Principalmente táxi aéreo. Mas houve aí uma grande grita da comunidade aeronáutica e não foram instaladas as câmeras, por esse assunto nunca mais ouvi falar, tá? E esse acidente, nós percebemos que a autoridade aeronáutica se valeu da câmera para fazer a investigação e ajudou muito. Mas uma das gritas é que nas câmeras acabariam responsabilizando. Esse argumento eu cheguei a ver, responsabilizando juridicamente os componentes, os participantes, os profissionais, tá? Mas eu falo de uma incoerência, não sei em outros países, mas no Brasil, câmeras foram instaladas em órgãos operacionais, torre, controle de aproximação e ECC. E, uma vez participando do simpósio de segurança de voo, a autoridade aeronáutica deixou bem claro que as câmeras seriam, sim, utilizadas para responsabilizar os controladores, e isso já está acontecendo. Então, nós vemos aqui uma grande incoerência, a comunidade aeronáutica caminhando aqui para uma grande incoerência. No avião, não se coloca. E lembrando que quem regula a atividade de tráfego aéreo no Brasil, a autoridade máxima não é controlador, é piloto. Ou seja, para o piloto, não, para o controlador, sim. Tá? Mas vamos lá. Rapidamente aí, Fragoso, sejamos rápidos, mas câmeras na cabine. Você seria contra, a favor? E quais são os benefícios e desvantagens? Depois quero ver a opinião do. Essa opinião precisa ser rápida para nós não nos alongarmos. Eu queria ouvir do Gladson, que pilota aí avião experimental, e o Raiol, que tem lá experiência aí de Airbus, voo internacional. Vamos lá. Fragoso, depois o nosso amigo Neto. Muito bom. Sou plenamente a favor. Por quê? Eu tenho vivido situações, principalmente em defesa de pilotos, que pela ausência de câmera tornou-se mais difícil, apesar que não seja impossível. Mas isso é uma faca de dois gumes, sem dúvida nenhuma. Mas a ausência é pior. Muito obrigado. Wilton Raiol. Wilton Raiol está com o microfone desligado. Você não faz isso no avião, não, né? Você aperta o PTT, né, Raiol? Eu sou a Raiol, favor. a próxima vez eu vou mandar você acionar o 7600, hein? Eu acompanho o Fragoso também, eu sou a favor. Eu acho que as informações, nesses casos, são cruciais para uma investigação, para a gente apurar as causas, né? E é importante que a gente tenha esse tipo de equipamento, tendo em vista que na aviação comercial a gente também já tem, já comentado aí, a questão do FOCA, né? Que faz também toda a trajetória até o acidente, né? Toda a trajetória da aeronave. É isso.
Ok. Gledson, o que você acha? Você que é especialista aí na área da aviação experimental. Lembrando que a aviação experimental corresponde aí uma boa parcela da aviação no Brasil, na aviação geral, que hoje muitos, eu nem considero mais geral, mas tem esse termo, não vamos entrar nesse detalhe técnico. Você acha que é contra, a favor? Isso ajudaria, pioraria? Qual é a tua opinião? De forma geral, eu concordo, pois vai inibir uma violação, né? Então, de forma direta, eu acredito que isso inibe, não vai proibir, porém, tendo essa exigência, né? Isso inibiria aí o piloto de buscar fazer algo de errado durante seu voo. É o que eu penso. Ok. Neto, já que você é também controlador de tráfego aéreo, como eu, e eu fiz aí uma referência à incoerência, né, que nos órgãos de tráfego aéreo nós temos essa arma contra nós, que pode ser também uma arma a favor, não sei. Mas para nós veio e pronto, acabou. O que você acha disso aí? Não tem o que discutir. Eu, como controlador de tráfego aéreo, trabalhei anos e anos sendo filmado. Então, pelo contrário, e vi situações em que alguns controladores de tráfego aéreo foram, entre aspas, inocentados ou retirados de talvez uma responsabilização, alguma coisa, porque foram filmados, estavam presentes, não estavam presentes. Então não tem por que não gravar a cabine. Mesma coisa, não tem gravação de dados, então vamos tirar a gravação de dados da aeronave. Mas a aeronave mais simples tem gravação de dados? Não, então filma. Eu acho que não tem o porquê não fazer. Tá? Seria ótimo para todas as partes. Eu falo isso porque nesse acidente, né, essa câmera talvez não teria sido o único meio, o único recurso para que as autoridades ela viesse desvendar. Mas foi muito importante, lembrando que em muitos acidentes inconclusivos, de repente, a presença de uma câmera tornaria-se conclusiva. Tá ok? Nós estamos caminhando para o final, professor Calazans, tá? Lembrando que aqui é o CSI da aviação. Quando eu falo CSI, eu estou querendo me dizer, o que eu estou querendo dizer sobre aspectos jurídicos, né? E na Academia do Direito Aeronáutico você tem aí várias vantagens e benefícios. Entre em contato com o professor Calazans nesses nossos e-mails, né? Ando preferindo ter razão, ter paz do que razão. Isso aqui, essa frase, essa aplica a um advogado. Nós estávamos numa situação muito complicada, defendendo um controlador de tráfego aéreo que foi acusado penalmente. Ele acabou sendo absolvido, mas houve ali uma situação muito complicada e ele se estressou, tá? Se estressou e quis sair do caso. Perito, ele não quer paz, ele quer ter razão. Em certos aspectos, eu poderia inverter isso aqui. O nosso amigo Fragoso aí já compartilhou comigo algumas experiências. Para mais informações, contato com o professor Calazans. Esse assunto, pessoal, ele é mais delicado. No nosso curso, nós trabalhamos com ele de uma forma muito, muito, muito mais profunda, com muito mais perguntas e de uma forma, assim, muito interessante. Mas antes de nós realmente acabarmos, eu vou pedir as considerações finais aí de todos eles, do nosso amigo aí, começar pelo Fragoso. Ô, Fragoso, faz as suas considerações finais e faz um rápido comentário sobre o seu livro e depois também sobre o curso que você está criando aí, sem se alongar, para você fazer uma Tá. Não, propaganda eu aí. vou só citar 2 itens aí que faltou comentar. Um a respeito da câmera, né? Existem muitos casos em que o CVR não elucida, ou às vezes ele não tem condições de apresentar dados, tamanha destruição. E muitas vezes uma câmera pode trazer à luz, principalmente no Glass Cockpit, onde você não tem sons indicativos de botões ou manetes, como era no passado. Às vezes, visualmente, você pode elucidar algo que você não consegue de outra forma. O outro ponto é que nós temos sempre a ideia de que os peritos, a justiça está sempre ali só pensando na culpabilidade, mas muitas vezes o aeronauta esquece que às vezes a gente tem que se preocupar com a inocência dele, trazer, na realidade, a defesa dele,
Por isso é tão importante peritos nos papéis de auxiliares técnicos dentro do inquérito policial e dentro do processo. Com relação ao livro, ele é um livro que aborda uma visão diferente, uma visão de um engenheiro, uma visão de um analista de dados, de ensaios em voo, com relação ao Air France 447. Então, vale a pena ver uma visão um pouco diferente, né? E agora nós temos, na Escola Superior do Ar, um curso de gerenciamento de risco, que eu estou dando esse curso, além de outros 2 que eu montei, um deles de fotografia de perícia e também de investigação de acidentes da aviação geral. Esses 2 aí eu devo estar divulgando em breve. E é isso, obrigado pela participação aí. Eu que agradeço. Raiol, rapidamente aí, Raiol. Você tem também um livro publicado, junto com parceria com o Patrício. Então, Sim. faz as suas considerações finais e fala Calazans, sobre o seu primeiro, livro. tá ótimo. Calazans, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, da gente estar compartilhando conhecimento e experiência. Acho que a aviação ela precisa evoluir com ferramentas que a gente consiga diminuir o número de acidentes, as falhas humanas, os erros, as violações, e para isso a gente tem que evoluir com ferramentas que possam impedir que esses acidentes aconteçam. Com relação ao livro, o livro é o Direito na Manutenção e na Operação Aérea, em parceria com o Dr. Márcio Patrício. Nós construímos essa obra abordando esses 2 universos, a manutenção, né, e também a operação aérea, cada um dentro do seu campo. O Patrício fez uma abordagem muito interessante sobre a parte do mantenedor, da manutenção, a manutenção aeronáutica clandestina, enfim, fez uma abordagem de 6 capítulos, e eu, na operação aérea, nos últimos 6 capítulos, falando aí da responsabilidade civil, uma leitura mais leve, não aprofundei muito na questão do direito aeronáutico, e tratando mais a questão aí da operação e do profissional da aviação, né? Então, falei sobre a parte da regulamentação, saúde mental, aviação agrícola e também a parte de prevenção e de investigação de acidentes. Muito obrigado. O livro está à disposição àqueles que quiserem adquirir comigo ou com o Patrício, a gente tem aqui disponível. Qualquer coisa, entre em contato na Galeria de Peritos, tem todos os contatos do nosso amigo Raiol. Gredson ainda não tem os contatos, mas terá em breve. Fala aí as suas considerações finais e a sua atividade como na área de aviação experimental, Gredson. Gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que seria importante, né, todo mundo que estiver assistindo aqui ter noção da responsabilidade que o piloto na sua atividade ele deve ter, tanto do conhecimento de si próprio, quanto o conhecimento da regulamentação, das suas responsabilidades. Às vezes a pessoa se deixa levar para uma condição que vai levá-lo ao erro, então, ou uma violação. Então, nesse caso aí, eu agradeço essa oportunidade. E, de alguma forma, aqui na aviação, como dito aqui, experimental, mas mais aviação desportiva, onde eu atuo aí desde sempre e posso auxiliar no que for necessário. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Neto, meu grande amigo Neto, especialista em um monte de coisa aí, controlador de tráfego aéreo, com especialização no ITA, em segurança de voo. Neto, considerações finais aí, Neto. Sim, é um prazer estar com os senhores novamente. E eu queria repetir, né, parcialmente uma frase que eu li outro dia, dizendo sobre o valor de se contratar um profissional realmente perito, e não aquele genérico. Se você não quer gastar pagando um profissional, um perito, é porque você não sabe o prejuízo que pode causar um mau profissional na sua vida, ok? Então fica a dica para vocês. Com relação às minhas atividades, eu sou consultor, né, aeronáutico, então eu sou especialista em controle de tráfego aéreo, sou especialista em segurança de voo e direito aeronáutico. Então, faço consultorias, faço palestras, dúvidas, podem entrar em contato. Brevemente estarei na galeria lá dos peritos.
e será um prazer prestar serviço para quem for. Neto, para finalizar, lê para nós. Sua atitude, eu não consigo ler, falta um pedaço. Ah, é? Tá bom. É. A sua atitude define a sua altitude. Vou em alto, estudo com o professor Calazans. Pessoal, estou finalizando aqui. Eu quero agradecer demais, tá? Demais vocês profissionais, a coerência com que vocês falaram. E vamos lá, Fragoso, vamos lá, Gladson, Neto, tem mais profissionais que estariam aqui hoje, não estão, não puderam estar, Delfina, né? Também ali o próprio Patrício. Nós precisamos divulgar e trabalhar com a perícia aeronáutica. A perícia aeronáutica é uma concepção no Brasil nova, muito nova em relação àquilo que deve ser. Então, eu conto com a colaboração, divulgação. Conheça o nosso site e o nosso canal do YouTube. Nós temos várias outras atividades lá. Inclusive, tem um podcast muito legal com o nosso amigo Fragoso e assim por diante. Então, para mim, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de Obrigado. bom. Parou a gravação, Calazans? Parou. Calazans, e após lá?